14. O tempo diante das telas. E você creio que o efeito mais destrutivo do mundo digital é a dependência que os próprios pais têm da mídia digital, porque essa dependência passará a ser a dependência dos filhos. Pastor anônimo para alunos com idade universitária. Sobrescrito. Uma Russell, pai de 3 filhos, trabalha como empreiteiro independente e vive ao telefone. Há tarefas para supervisionar e negócios para fechar. Russell também trabalha como voluntário em sua igreja, dirigindo um ministério para homens. Planeja churrascos de fim de semana, organiza cultos e reuniões no café da manhã. Faz um excelente trabalho, mantendo os homens informados dos próximos eventos por meio de telefonemas e mensagens de texto. Para os filhos, porém, Russell parece estar sempre ocupado ao telefone. Nancy, esposa de Russell, não fica muito atrás. Os filhos e os amigos de Russell chamam-na de rainha do Twitter, e isso não é um elogio. Nancy verifica seus tweets e postagens várias vezes ao dia. Nas noites em que saem juntos, ela se senta com Russell para jantar, sempre com o celular na mão, respondendo aos tweets e tweetando sobre o cardápio. Essa conexão constante com as redes sociais está levando Russell à loucura, mas ele prefere não reclamar. Nancy também está envolvida no Ministério para Mulheres. Sua dependência das redes sociais começou de maneira bem inocente. Quando notava que alguém precisava de alguma coisa, enviava um tweet de incentivo durante a semana. A pessoa ficava tão emocionada que Nancy começou a enviar mensagens para outras mulheres na igreja, com o intuito de encorajá-las. Sem perceber, começou a comunicar-se constantemente com amigas nas redes sociais. Ver conectada digitalmente passou a ser parte da vida, e ela não sabia como parar. Russell e Nancy não são os únicos pais que não sabem equilibrar o tempo diante das telas com o tempo em família. Vivem grudados ao celular enquanto caminham com os filhos do estacionamento até o pátio da escola. Em casa, estão sempre diante das telas, seja do computador, do tablet, da televisão ou do celular. Vivemos atarefados verificando e-mails, redes sociais, notícias diárias e mensagens de texto. As manchetes tomam conta de nossa atenção enquanto nossos filhos passam despercebidos. Nenhuma criança deseja competir com os aparelhos eletrônicos para ter a atenção dos pais, e nem deveria. Mas os adultos estão ficando cada vez mais dependentes dos aparelhos eletrônicos, desgastando a comunicação com os filhos. As crianças não necessitam de atenção constante dos pais, mas necessitam saber que estão acima dos ruídos do mundo das telas. À semelhança dos pais, as crianças aprendem desde cedo com o exemplo dos pais. Os professores Andrew Meltzoff e Patricia Kuhl, da Universidade de Washington, mostram vídeos de bebês com 42 minutos de vida já imitando os adultos. Quando o adulto mostra a língua, o bebê faz o mesmo. Antes de ter 1 hora de vida, os bebês já estão imitando o comportamento dos pais. Sobrescrito 2. Ao tornar-se pai ou mãe, você logo se deu conta de que o bebê dependia de sua proteção e direção. Agora que o bebê está crescendo, ele precisa que você seja sábio quanto às mídias digitais, pois é bem provável que ele cresça imitando o seu exemplo. As crianças pequenas observam onde o pai ou a mãe concentra a atenção e acompanham seu olhar. Quando os pais se mostram fascinados por celulares, tablets ou computadores, elas naturalmente mostrarão curiosidade por esses aparelhos. Se o celular for o foco central da atenção do pai ou da mãe, a criança pequena pensará: preciso brincar com aquilo. A criança não fica fascinada com o celular em si, fica fascinada com aquilo que a mãe acha fascinante. Nosso exemplo em assuntos digitais é mais importante que o que dizemos sobre o tempo diante das telas. Se nós, como pais, passamos horas a fio com aparelhos eletrônicos, seja de que tipo forem, estamos transmitindo a mensagem: a vida é assim. Esta é a norma. Com frequência, os pais transmitem a mensagem certa, mas da maneira errada. Dizemos a nossos filhos que limitem o tempo diante das telas, mas passamos horas online após o trabalho. Dizemos que as redes sociais são nocivas, mas não desgrudamos do Facebook. Dizemos que os videogames são perda de tempo, mas passamos horas jogando depois do trabalho para relaxar.
Uma criança disse: meus pais dizem que perco muito tempo com meu tablet, mas vejo que eles fazem exatamente o mesmo. Parece injusto esperar de uma criança algo que seus pais não são capazes de fazer. O falecido Howard Hendricks acertou ao dizer: não podemos transmitir a outra pessoa aquilo que não possuímos. Sobrescrito 3. O ensinamento mais eficiente ocorre quando o pai ou a mãe mostra ao filho como lidar sabiamente com o mundo digital com base na própria experiência positiva com a tecnologia. Se seu exemplo digital não está totalmente pronto para ser imitado por seus filhos, talvez seja hora de você fazer uma pausa, para saber antes de tudo se é correto não estar disponível ao filho neste mundo demasiadamente conectado. Mantenha a distância do celular, não importa se você é uma mãe que trabalha em casa ou se é publicitária executiva, a tentação de usar constantemente as telas está por toda parte. Os smartphones e os tablets são portáteis e estão a seu alcance o dia inteiro. O mundo das telas é sedutor e promete novidades a cada interação. Bip. Mensagem para você. É claro que você verifica imediatamente o celular porque quer saber se é algo urgente ou importante. Não é urgente nem importante, mas você foi treinada a reagir no mesmo instante. Em geral, os aparelhos eletrônicos nos proporcionam coisas agradáveis, como um e-mail trazendo uma boa notícia ou uma foto divertida. Uma dose de dopamina é liberada, e essa recompensa intermitente faz que você queira outra dose. Não importa se é uma mensagem de texto com um agradecimento ou uma liquidação de sapatos, a gratificação que se origina do clique é real. Se você não tomar cuidado, esse ímpeto de responder às luzes piscando e aos sons de chamada se tornará um vício. Uma porcentagem muito pequena de norte-americanos, menos de 10%, está clinicamente viciada em tecnologia, mas cerca de 65% de pessoas exageram, de acordo com o Dr. David Greenfield, terapeuta em dependência de tecnologia. O celular nunca desliga, e nós nunca desligamos, ele disse. Você dorme com ele perto do travesseiro. Não fomos criados para estar vigilantes 24 horas por dia, 7 dias da semana. O mundo virtual transferiu o local de trabalho para a sala de estar da família. Já não somos forçados a deixar nosso trabalho atrás de uma escrivaninha. Com nossos aparelhos, levamos para casa um número interminável de e-mails e problemas. Os empregadores tiram vantagem dessa conectividade, esperando que os e-mails e as mensagens de texto sejam respondidos de imediato, mesmo depois do expediente. Ou, quem sabe, ficamos tweetando o dia inteiro no local de trabalho, navegando na internet ou verificando e-mails pessoais, e assim temos de terminar o serviço em casa. É realmente importante ficar ligado no trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana? Para algumas profissões, a resposta é sim. Mas, para a maioria, a resposta é não. Você pode estabelecer limites quanto ao tempo em que não estará disponível para falar ao celular ou cuidar dos e-mails. A má administração do uso dos aparelhos eletrônicos não deve recair sobre o chefe ou patrão. Cada pessoa tem a responsabilidade de saber como usa os aparelhos eletrônicos e quanto tempo por dia deve dedicar à tecnologia. Para muitos pais, não é o trabalho que os mantém grudados ao celular o dia inteiro, eles simplesmente adquiriram o hábito de consultar o celular, verificar os e-mails ou clicar à procura de canais. Os amigos esperam respostas imediatas às mensagens de texto e postagens nas redes sociais. Enquanto passamos o tempo correndo de um lado para o outro para atender a todos em questão de minutos, nossos filhos ficam de lado, observando nossa dependência digital e aprendendo com ela. O smartphone foi criado para facilitar nossa vida. Se você não atender a chamada, a pessoa que ligou poderá deixar uma mensagem no correio de voz ou via texto. Não é preciso responder de imediato. As informações digitais deixadas por quem chamou não vão desaparecer. Se você ligar para alguém ou atender a uma ligação enquanto conversa com seus filhos, estará dando um exemplo a eles. O celular passa a ser mais importante que conversar com eles. Porcentagens referentes a celular ES. De acordo com a pesquisa do Pew Internet Project, 91% dos norte-americanos adultos possuem celular. 56% dos norte-americanos adultos possuem smartphone.
67% dos proprietários de celular ES consultam o aparelho para ver se há mensagens, alertas ou chamadas, mesmo quando não está tocando ou vibrando. 44% dos proprietários de celular dormem com o aparelho perto da cama porque não querem perder nenhuma chamada, nenhuma mensagem de texto e nenhuma atualização durante a noite. 29% dos proprietários de celular descrevem seus aparelhos como algo sem o qual não conseguem imaginar viver. 63% dos proprietários de celular usam o aparelho para ficar online. Há exceções, é claro, por exemplo, quando você está aguardando uma ligação importante e diz à família que precisará atender quando o telefone tocar. Se estiver no meio de uma mensagem de texto e seu filho quiser falar com você, é recomendável dizer: espere um minuto, querido, até eu terminar esta mensagem. Concluída a mensagem, não passe para outra tarefa sem falar com seu filho. Conceda-lhe atenção total, face a face, por alguns segundos enquanto ele formula a pergunta ou um comentário. Essa interação curta, focada e positiva comunica o seguinte: você é importante para mim, especialmente para a criança cuja principal linguagem de amor é tempo de qualidade. Alguns jovens adultos, desencantados com as conexões digitais constantes, encontraram um novo jogo. Quando estão num restaurante, eles empilham os celulares no centro da mesa. O primeiro que pegar o celular durante a refeição tem de pagar a conta. Outra prática que vem ganhando popularidade é colocar todos os aparelhos eletrônicos numa caixa especial durante as refeições em casa, a fim de que a presença de cada um seja um presente para a família. Há ainda os que colocam os celulares num recipiente perto da porta de entrada, como se fosse um guarda-chuva. Afastar-se do celular para o bem da família é uma ideia salutar, seja qual for o método que você queira usar em sua casa. Espaços e o sábado digital. Quando meu marido, Jarlene, e eu nos casamos, há mais de 15 anos, surgiu entre nós uma estranha pergunta. Poderíamos ficar sem televisão em casa no primeiro mês após o casamento? Queríamos passar tempo de qualidade juntos em casa depois do trabalho em vez de ligar a televisão. Embora fosse, até certo ponto, um prolongamento de meu trabalho, na época eu era produtora de televisão, concordamos em fazer isso. Quando trouxemos a televisão de volta, ela parecia uma intrusa barulhenta em nosso oásis de tranquilidade. Desde então, nunca assinamos TV a cabo nem vemos televisão em casa. Como resultado, nossos filhos, de 4, 7 e 9 anos, cresceram numa casa sem televisão. Eles não se importam nem um pouco com os programas da moda e nunca ouviram o ruído da televisão em casa. Quando é noite do cinema ou quando vamos ver um vídeo divertido online, as crianças vêm correndo, pois se trata de um grande evento. Posso dizer com sinceridade que essa pouca exposição à mídia tem enriquecido a vida de nossa família. Ethan, Noelle e Lucy cresceram amando livros, música e exercícios físicos, e com muito tempo para brincadeiras criativas. Não estou advogando o cancelamento da TV a cabo em todas as casas. Mas quero encorajar você dizendo-lhe que é possível criar filhos de modo diferente mesmo neste mundo saturado de mídia. Ethan, meu filho mais velho, está no 4º ano, e os amigos dele não acreditam que ele não tenha televisão nem videogames. Coitadinho, o que você faz o dia inteiro? Perguntam. Ethan sorri e diz que gosta de ler, tocar piano e brincar de Lego. A princípio, talvez seja difícil eliminar a televisão de sua família, mas com o tempo alternativas mais saudáveis surgirão para preencher a ausência da televisão. Antes, porém, que você pense que eu não sofro influência dos aparelhos eletrônicos, tenho uma confissão a fazer. Não vejo televisão, porém meu computador doméstico tem 2 monitores ligados constantemente. Estou sempre sentada diante dele, escrevendo livros ou postagens no blog, verificando e-mails e redes sociais, atualizando minha agenda e contatos. Explico a meus filhos que a mamãe é uma autora que trabalha em casa, o que torna legítimo para eles o tempo que passo diante das telas. Sei, porém, que muitas vezes faço compras em sites de venda ou leio o blog de uma amiga, passando minutos desnecessários diante das telas em vez de fazer uma pausa. Os maridos possuem o dom especial de apontar situações que podemos melhorar,
E quando perguntei a James sobre o tempo que passo diante das telas, ele exclamou: Você vive diante do computador. Resultado: como experiência, estou desligando o computador após o jantar. Isso me força a ser mais produtiva durante o dia e me garante que não gastarei tempo à toa online todas as noites. A maioria dos adultos verifica automaticamente seus aparelhos eletrônicos várias vezes por hora, e ficar com olhos grudados numa tela está longe de ser relaxante. Portanto, quando você estabelecer um toque de recolher de todos os aparelhos e desligá-los no mesmo horário todas as noites, poderá ter de fato uma noite de descanso com mais qualidade. Defina um limite para você, não apenas para seus filhos. Quanto tempo por dia você vai ver televisão? Quanto tempo você vai permanecer online? William Powers, autor de O Blackberry de Hamlet, Filosofia Prática para Viver Bem na Era Digital, decidiu fazer uma experiência simples para resgatar o conceito de um fim de semana relaxante. A família criou um sábado digital, desligando o modem da casa na hora de dormir nas sextas-feiras e só ligando na segunda-feira de manhã. A princípio, essa regra foi incrivelmente difícil para a família Powers, formada por ele, a esposa e o filho. Perceberam quanto necessitavam da conexão digital quando se viram totalmente offline. Depois de 2 meses de telas escuras, a situação começou a melhorar. Passados 5 meses, a família começou a desfrutar os benefícios. Powers escreve: havíamos descolado nossa mente das telas onde ela estava grudada. Nós realmente estávamos lá uns com os outros e com mais ninguém, e podíamos sentir isso. Houve uma mudança considerável em nossa mente, uma mudança para uma forma de pensar mais lenta, menos agitada, mais relaxada. Podíamos estar num lugar, fazendo determinada coisa, e apreciá-la. A mídia digital permite que tudo seja armazenado para o uso posterior. Tudo ainda estava lá, só um pouco mais distante. A noção de que podíamos impor essa distância à multidão e à parte tumultuada da nossa vida foi revigorante de uma maneira sutil, mas significativa. Era um lembrete de que éramos capazes de impor essa distância. Gary, postei uma pergunta em minha página no Facebook sobre como criar mais distância entre nós e nossos aparelhos digitais. Eis algumas respostas. Colocamos uma caixa ao lado da porta da frente com o aviso: se você não estiver esperando uma ligação de Deus, do Papa ou do Presidente, por favor, deixe seu aparelho eletrônico aqui, para podermos aproveitar o tempo juntos. Desligamos todos os aparelhos eletrônicos quando chegamos em casa e só os ligamos novamente na manhã seguinte. Tente viver sem aparelhos eletrônicos em casa durante 2 dias da semana e veja como se sentirá mais relaxado e renovado. Nos outros dias, curta a vida ao ar livre. Essa é a verdadeira felicidade. Programamos os aparelhos eletrônicos para que a conexão com a internet fique desligada à noite. Há muitas maneiras de programar um sábado digital que funcione bem para você e sua família. À medida que se afastar do ruído das telas, você será capaz de acessar o coração de seus filhos com mais facilidade. Regras para os pais. Um pai fez esta pergunta a uma coluna de aconselhamento do Wall Street Journal. Prezado Dan, gasto cerca de 2 horas por dia jogando videogames idiotas em meu celular. Parece uma atividade inocente, mas ela me faz perder a concentração no trabalho e consome o tempo que eu deveria passar com minha mulher e filhos. Você saberia me dizer como posso me livrar desse mau hábito? Esta foi a resposta do colunista Dan Ariely: uma forma de combater os maus hábitos é criar regras. Ao iniciar uma dieta alimentar, por exemplo, você pode estabelecer para si uma regra como: não vou tomar bebidas doces. Mas, para dar certo, as regras precisam ser claras e bem definidas. No seu caso, você pode decidir que, de agora em diante, não vai jogar no celular entre as 6 da manhã e as 9 da noite. E, para ajudá-lo a seguir essa regra, avise o pessoal de sua casa. Ou pode criar uma regra que proíba jogar nos dias úteis da semana ou nas horas de trabalho. Boa sorte. As regras digitais não se destinam apenas às crianças, também são ótimas para os pais. Crie regras específicas sobre limites de tempo, conteúdo permitido e exceções. Sabemos que não é fácil pôr novas regras em prática.
De fato, uma vez que muitos adultos não conseguem controlar sozinhos o tempo online, existem programas que rastreiam e relatam atividades digitais, bloqueiam sites de passatempos e disparam um alarme quando os usuários extrapolam os tempos permitidos. Prestar contas ao cônjuge ou a um amigo também é uma medida eficiente quando ambos sabem o que perguntar e o que relatar, e quando estabelecem recompensas e consequências. Use termos positivos quando estiver criando novas regras digitais para você mesmo. Não destaque a palavra desconectar, como se estivesse fracassando. Em vez disso, concentre-se na palavra conectar. Pense no que ganhará se permanecer conectado com mais frequência com sua família e afastar-se um pouco da tecnologia. Adquira o hábito de deixar o celular de lado ou de desviar os olhos da tela do computador quando alguém de sua família estiver falando com você. O contato visual é a base da empatia entre os membros da família. Neste mundo onde há telas por todos os lados, você precisa lutar para manter vivas e saudáveis as suas conexões emocionais. Minha amiga, Jarlene, Jody, mãe de 4 filhos, percebeu que precisava mudar as regras relacionadas ao tempo diante das telas em sua casa, não apenas para os filhos, mas também para ela própria. Decidiu tentar um detox digital por alguns dias e fez estas observações. Mesmo depois de um dia apenas, as crianças ficaram mais calmas e mais aptas a uma conversa mais profunda umas com as outras. O impulso de acessar Minecraft, My Little Pony, YouTube, Google etc. estava minando a capacidade de sentirem empatia. Com toda a sinceridade, eu também tive de me controlar. Sinto vontade de jogar meu celular pela janela porque fico verificando e-mails e me pego postando coisas no Pinterest, no Facebook ou no Instagram. Isso me tira a atenção e me deixa improdutiva, o que é completamente oposto do que eu deveria ser. É uma armadilha, e não quero que meus filhos se lembrem de mim como uma pessoa sem foco. Que orientações digitais ajudariam você a fazer melhor uso do seu tempo diante das telas? Os sábados digitais, quando você se afasta delas. Um tempo mais reduzido à noite? Uma caixa para depositar o celular na hora das refeições? Cada pessoa é de um jeito, portanto elabore um plano que se encaixe na agenda e nas prioridades de sua família. Mas estabeleça regras específicas, ou correrá o risco de perder horas preciosas online quando poderia estar criando vínculos permanentes com seu cônjuge ou filhos. Se você é casado, lembre-se de que seus filhos sabem muito bem como você trata seu cônjuge, e vice-versa, na questão da tecnologia. Ambos estão preocupados com as telas ou conversam, riem juntos e trocam carinhos? Você atende uma ligação mesmo quando está no meio de uma conversa importante? Se seu celular tem mais prioridade que seu cônjuge em termos de tempo e atenção, alguma coisa está errada. Às vezes o marido e a esposa não concordam com as regras de tempo diante da televisão para eles próprios ou para os filhos. Trata-se de um problema comum, não apenas em relação à tecnologia, mas também em muitos aspectos da vida. Duas pessoas nem sempre entram num acordo. O marido e a esposa precisam ouvir um ao outro com empatia, tentando entender o que o cônjuge quer dizer. Digam palavras de afirmação um ao outro. Entendo o que você está dizendo. Será que podemos encontrar um meio termo? Talvez um de vocês ache que 3 horas seja um bom limite e o outro ache que 2 horas sejam suficientes. Então, estabeleçam o limite de 2 horas e meia. Procurem regras que ambos possam seguir e sejam coerentes para não transformar essas decisões num campo de batalha. Se você não souber resolver o conflito dentro do casamento, seus filhos terão dificuldade em resolver conflitos no futuro. É extremamente importante que as crianças vejam os pais entrarem em acordo a respeito do tempo diante das telas e outros assuntos. Adeus à babá eletrônica por fim, talvez você esteja pronto para fazer mudanças em relação a seu tempo diante das telas, mas não está pronto para abrir mão da babá eletrônica de seus filhos. Neil, pai de 2 meninos de 2 e 4 anos, confia na televisão para entreter os garotos depois que ele volta do trabalho para casa. A esposa trabalha à noite, e ele precisa de um tempo para desligar-se das atividades do dia e preparar o jantar. Quando os meninos estão na frente da televisão, ficam em silêncio e calmos.
Devo confessar que ela é uma excelente babá quando precisamos de uma. É mais fácil, é claro, permitir que os filhos fiquem horas na frente da televisão do que proporcionar atividades alternativas ou controlar o comportamento deles. Mas o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Que resultados uma babá eletrônica pode produzir, comparada a um pai ou mãe participativo e proativo? Aquilo que você faz nos primeiros 18 anos de vida de seu filho é fundamental para fazer dele um adulto saudável. Seu investimento como pai ou mãe renderá enormes dividendos na vida de seu filho, principalmente entre os 18 e os 35 anos. Nós nos solidarizamos com os pais que estão fazendo o que podem e escolhem ao menos resistir diante do desespero. Muitas famílias, porém, estão seguindo o caminho mais fácil da dependência digital, e os resultados na sociedade serão negativos. Há um número imenso de adolescentes deprimidos, sexualmente ativos, viciados em drogas e rebeldes em relação às autoridades. Como pai ou mãe, você precisa propor em seu coração lutar contra os efeitos negativos do tempo diante das telas e das babás eletrônicas. Comece com um exame sincero do tempo que você passa diante das telas e do tempo que passa com seus filhos. Os pais que verificam e usam celulares e tablets constantemente na presença dos filhos contribuem para o tempo excessivo deles diante das telas. Você tem em mãos a oportunidade de ouro de ensinar a seu filho como dominar o tempo diante das telas, aprendendo a dominar o seu. Para refletir, você concorda com a afirmação: creio que o efeito mais destrutivo do mundo digital é a dependência que os próprios pais têm da mídia digital, porque essa dependência passará a ser a dependência dos filhos. Seu filho sabe que passar tempo com ele é mais importante para você do que acompanhar as redes sociais ou responder a e-mails? Descreva o uso que você faz dos aparelhos eletrônicos num dia comum. Você ficaria satisfeito se seu filho crescesse imitando o seu exemplo? Com exceção das horas que passa trabalhando, você se sente confortável para desconectar-se da tecnologia e não atender ligações nem checar e-mails durante certos períodos? Se fosse obrigado a ficar sem nenhuma conexão digital por uma semana, você se sentiria aliviado, indiferente ou totalmente estressado? Quando você se desliga do celular, cite algumas atitudes positivas que você tomou para limitar seu tempo diante das telas e apreciar mais os momentos com a família. Que tipo de sábado digital você gostaria de criar para a sua família? Você está pronto para dizer adeus à babá eletrônica? Como pode ser mais proativo como pai ou mãe e menos dependente dos videogames e dos programas de televisão para dar mais atenção a seu filho?